Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesta quinta-feira, a semana se arrastando sem futebol, é complicado, né? Eu antes de pedir aqui, aliás, já vou pedir o seu apoio, o seu joinha, seu like, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, é importante para o canal ser indicado no YouTube, né? Eu só quero mandar um recado aqui para todos os canais que produzem diariamente notícias de futebol, principalmente do Vasco, de maneira honesta. Cara, parabéns, a gente tem que ser guerreiro para trazer notícia todo dia, sem inventar capa mentirosa, sem inventar capa maravilhosa, martelo batido, jogador vendido, jogador comprado, definido, milhões entrando. Pô, tem que ser guerreiro, viu? Tem que ser guerreiro, então parabéns para você que não se vende no YouTube, parabéns para você que mesmo vendo poucas visualizações, mantém o seu caráter, a sua honestidade, que eu acho que essa é a pegada, né? Chega, né? A gente já vê, o Vasco já sacaneia, ou as pessoas no Vasco já sacaneiam muito o vascaíno, né? Imagina a quantidade de vascaínos carentes, né? De notícias maravilhosas, de notícias excelentes, né? Quentinhas, notícias quentinhas, bombas, né? Então é lógico que fazer vídeos assim dá dinheiro, dá muita visualização e é assim, uma tentação para as pessoas que às vezes esquecem desse papo, né, direto com o vascaíno, com honestidade e com caráter. Então parabéns para todos os canais que continuam fazendo material sem inventar, sem mentir, sem sacanear o inscrito, sem sacanear os torcedores do Vasco, beleza? Bom, vou falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. A Chapecoense encara a Tombense, amanhã, tá? Estão pagando 1,58 na vitória da Chapecoense, 3,72 no empate, 6,10 na vitória da Tombense, ou do Tombense, enfim. Se você quer fazer aí uma fezinha nesse jogo, o link fica no primeiro comentário fixado. O código promocional é do Cerrado. Se você fizer esse cadastro lá e botar do Cerrado, você já ajudou o canal Vascaíno Cerrado e a 1xBet em 2022. Bom, vou começar aqui trazendo um trecho da entrevista coletiva do Andrei Santos, que falou, é o primeiro jogador a falar dos momentos vividos lá na Ilha do Retiro, né? Onde eles tiveram que ficar trancados no vestiário, depois de correr para não sofrer agressão, ameaças, enfim. Vou deixar aí o Andrei, que falou sobre esses momentos, né, que passou e sobre a possibilidade do esporte perder pontos na justiça. O Andrei fala aí, abre aspas, foram momentos bastante difíceis, fecha aspas aí para o que disse o jovem jogador. Se não me engano, a Sara falou 3 horas dentro do vestiário. Saí dali, você já tinha enfrentado alguma coisa naquele sentido? E para concluir, é justo o esporte perder os pontos por causa de tudo que aconteceu? Foi um momento bastante difícil, né? Raro no futebol, espero que não venha acontecer mais vezes, porque, como o Jorginho falou, ele é avô, ele é pai, também temos familiares que se preocupam conosco, então acho que é fundamental isso não se repetir. Em relação ao esporte, eu estou tranquilo, pai na virada, estamos focados já no jogo do Criciúma, que vai ser fundamental para o nosso objetivo. Mas você acha que tem que perder os pontos para servir de exemplo, para não ter mais esse tipo de briga? Vocês em campo correm risco de vida? Eu acho que está na mão da justiça, né? Então eu sei que a justiça vai fazer o possível e a gente tem que focar somente no nosso objetivo. Ele respondeu também sobre a pressão que os jovens, o elenco do Vasco recheado de jovens jogadores da base, inclusive ele que ascendeu, subiu para o profissional agora, junto com o Ignaldo, enfim, tem o Figueiredo, o Peck, que já estão há mais tempo, mas ele fala de como que os jovens, ele foi perguntado como que os jovens estão lidando com a pressão de ter que fazer o Vasco, ou trazer o Vasco de volta para a primeira divisão. Abre aspas aí, ele diz assim, desde os 6 anos eu jogo clássico e já estou acostumado, fecha aspas aí para ele, o garoto Andrei Santos. Que a gente é bem tranquilo quanto a isso, porque temos a ajuda dos mais experientes também, de todas as áreas do clube. Eles sempre estão conosco, passando confiança, passando tranquilidade também. E nós jovens também que subimos da base, desde a base a gente já está acostumado com pressão. Por exemplo, eu tô desde os meus 6 anos aqui, desde os meus 6 anos já jogo clássico, então já sei da importância que é vencer e da responsabilidade que eu tenho também de vestir essa camisa tão pesada.
Para finalizar aqui a participação do garoto, do Andrei Santos, de muita personalidade, inclusive, ele vai falar sobre o desafio de sábado, né? Encarar o Criciúma. O Vasco venceu o Criciúma jogando lá no primeiro turno por 1-0, um golzinho no início, aliás, inclusive foi um pênalti, né? Marcado no início. E ele vai falar aí que é um adversário complicado, uma Série B que não é tão fácil assim, então vou deixar aí para finalizar o Andrei Santos falando do jogo de sábado contra o Criciúma. A gente costuma dizer que na Série B não tem jogo fácil. É sempre um jogo bastante disputado, bastante de posição física. O Criciúma a gente tem que respeitar ao máximo, porque a gente sabe da qualidade deles. Nós ganhamos o primeiro turno, só que foi um jogo bastante disputado, um jogo bastante difícil. E agora em São Januário eu espero que o resultado possa se repetir e a gente possa sair vencedores também. Tá aí o Andrei, que a gente não sabe se vai estar no Vasco para a temporada 2023, muita gente falando que teve proposta do Newcastle, já teve jornalista dizendo que era mentira, estão falando agora em Barcelona, em outros clubes, PSG, vamos aguardar para ver como é que fica, se o Andrei vai permanecer para jogar. Eu acho que o Andrei tinha que ficar para jogar uma Série A, né? Acho um campeonato mais encorpado, pegar adversários mais difíceis, pra gente, até para uma questão de amadurecimento, mas pra gente ter também um time melhor na Série A, partindo dessa estrutura, dessa base, né? Andrei, Figueiredo, Marlon Gomes, Egnaldo, e aí você vai buscar jogadores pontuais, contratações que chegam para somar e resolver. Não adianta contratar 20, 30 jogadores, que é o que o Vasco está fazendo aí há muitos anos, só jogador carniça, só jogador refúgio. Tem que buscar uma meia dúzia de jogadores, mas jogador foda, jogador para vir, para resolver, tá bom? Bom, para finalizar, vou trazer aqui a notícia do juiz, né? O juiz que vai apitar o jogo, Vasco e Criciúma, é do Goiás, apitou a final da Copa do Brasil, é o senhor Wilton Pereira Sampaio, e na sala do VAR, quem vai estar quem vai ser a árbitra de VAR, vai ser a Daiane Caroline Muniz. Então tá aí definido o juiz que vai apitar o jogo Vasco e Criciúma no sábado, às 4h30, em São Januário, né? Bom, e uma matéria que saiu no vascaínos.net, vascaíno.net, né, diz que o Ronaldo Fenômeno, o dono do Cruzeiro, estaria interessado na compra do jogador Figueiredo, né, um jovem que vem chamando a atenção, e ele tem uma função que é difícil você ver aí no futebol brasileiro, né? Se a gente está com falta de meias, de laterais, a gente está com falta de bons jogadores que sabem definir de fora da área, né? E o Figueiredo chamou a atenção nesse campeonato que todos os golaços que ele fez foram de batidas de fora da área, e só batida difícil, só golaço de fato. Então o Ronaldo estaria interessado no Figueiredo. Bom, se realmente a 777 agora não precisa de dinheiro, obviamente esses times brasileiros vão ficar chupando o dedo, porque não vai vender um jogador do Vasco para times do Brasil, para times nenhum do Brasil, eu espero. Vou só ver, tô ansioso aí que vai subir logo pra gente ver qual que vai ser esse planejamento para 2023. Falar em subir logo, 3 técnicos subiram o Vasco para a primeira divisão. Um foi o Dorival Júnior em 2009, outro foi o Joel Santana em 2014, e ele, o técnico Jorginho, subiu o Vasco em 2016. Pode ser aí o técnico que subiu o Vasco 2 vezes para a primeira divisão. Para ser justo, eu acho que tem que ser dividido esse feito aí entre o Zé Ricardo, que eu critiquei pra caramba, com aquele futebol pragmático, preguiçoso, nojento, mas de resultado, que conseguiu fazer o Vasco virar um turno em segundo lugar, e isso foi fundamental para a gente estar nessa briga aí, quase voltando para a Série A, com o Jorginho, que chegou para assumir a bomba depois de tanta cagada dessa gestão, como o Maurício Souza, o Emílio Faro, enfim, etc e tal. Deixe seu comentário, curte o vídeo, compartilha, desejar uma noite abençoada para você. Grande abraço, fique com Deus. Hoje não teve erro de gravação não, quando tiver eu coloco. E saudações vascaínas.